quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte, apenas um olhar e um toque. Amém. Quando estava aqui ontem à noite, amém, nós ministramos sobre a caverna de Macpela, onde Sara foi enterrada. Ministramos sobre a caverna de Horebe, onde Elias pôde ativar Azael, Eliseu e Jeú. Elias pôde entrar numa nova dimensão. Pouco tempo depois ele foi arrebatado vivo para o paraíso. E nós vimos também sobre a caverna de Adulão. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a caverna de Adulão, onde a gente só tocou na caverna de Adulão. O que nós sabemos é que Davi estava fugindo de Saul, e ele passou por várias etapas, por vários lugares. Cada lugar tem uma representatividade incrível no espírito, na nossa consciência, para expandir a nossa fé. E quando Davi chega na caverna de Adulão, e ele chega sozinho, porque ele tinha acabado de estar com o rei dos filisteus, e para não morrer lá, debaixo da mão do rei Aques, ele se fingiu de doido, de louco. Ele babou todinho diante do rei. Ele passou cotó. Mas quando o rei viu que aquele doido estava diante dele, o rei não fez nada com ele. Irmão, o que é louco para o homem, para Deus, é transformado em sabedoria. Tenha medo de abraçar as loucuras de Deus, não, porque vai livrar você na hora que mais você vai precisar. Vão te dizer, isso é loucura, você vai dizer, não, isso é livramento. E assim que Davi sai da presença dos filisteus, ele vai para uma caverna de Adulão. Ele deixa a família dele num lugar bem distante, protegida, guardada, e ele vai se esconder de Saul. Agora, a Bíblia não relata como 600 homens descobriram onde Davi estava. Interessante que quando Deus quer esconder alguém, Ele esconde. Um homem não o encontrou, mas 600 o encontraram. Saul não sabia jamais do seu paradeiro, mas 600 homens endividados, amargurados de espírito, problemáticos, talvez alguns assassinos, talvez alguns procurados pela justiça, ou seja, uma galera da pesada. Eles encontraram Davi numa caverna. Cara, entra para a caverna que as pessoas certas vão te encontrar. Seja um homem de intimidade com Deus, seja um homem de cavernas, seja um homem que sabe se esconder no espírito, através dessa linguagem sobrenatural. Seja um homem que sabe se esconder no espírito. Sabe, viver na caverna não é ser um ermitão, não é tornar-se um monge e ir morar no monastério. Você que nasceu de novo tem um espírito recriado em Cristo Jesus. Você que nasceu de novo é uma nova natureza dentro de você. Você é uma nova pessoa. Você não é a pessoa que Adão gerou, você é a pessoa que o Pai gerou. Você nasceu de Deus, e o seu espírito recriado é o seu esconderijo. Você precisa aprender a acessar o seu espírito. Você pode estar no banco e acessar o seu espírito. Você pode estar dirigindo o seu carro e acessar o seu espírito. Você pode estar numa festa com 2.000 pessoas e se isolar no seu espírito, através dessa linguagem sobrenatural.
Rebandolobo kirama, ou então só balbuciando, como diz lá em Isaías 28:11, por lábios balbuciantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Você pode... Tem gente que pensa que falar em línguas tem que estar tremendo, tem que estar assim possuído pelo Espírito Santo, quase que caindo no chão, sentindo um fogo. Não, querido, isso é emocional, isso é sensacionalismo. O batismo no Espírito Santo é algo que você recebe pela fé. Levanta a sua mão e dá um grito comigo dizendo: Jesus morreu e eu fui salvo. O Espírito foi derramado em Pentecostes e eu fui batizado no Espírito Santo. O Calvário me deu salvação, o Pentecostes me deu o Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Então você não precisa buscar o que você já tem, você só precisa aprender a fluir no Espírito. Você começa com esses vocábulos: parece que você está assim engateando, né? Aí a sua alma fala assim para você: você está inventando. Cala a boca, alma. Aí o diabo vem. Essas palavras aí você ouviu a irmã falando. Cala a boca, diabo. Você sabe ficar livre das acusações do diabo? Você sabe deixar de ser lógico e andar na fé que anda sobre as águas? Diga: orar em línguas é a maneira mais fácil de entrar no sobrenatural. Orar em línguas é tão sobrenatural como ressuscitar um morto. E Deus esses dias, Ele vai ressuscitar vários mortos. Eu vi essa noite em sonhos. Essa noite eu tive uma experiência que eu nunca tive com meu pai. Eu vi o meu pai. E uma das coisas que aconteceu nessa experiência com meu pai, nessa madrugada, foi que eu vi várias pessoas que tinham morrido, ressuscitando e aparecendo à sociedade. Irmãos, o avivamento que está chegando, ele vai ser inegável. Você terá uma lista de pessoas que ressuscitaram. E você vai ter só que procurar as pessoas e contar o que aconteceu e mostrar o que aconteceu, e as pessoas vão se prostrar aos pés do Senhor. Agora, se você for olhar de maneira secular, natural, carnal, Davi recebeu uma grande bucha. Davi recebeu naquela caverna 600 abacaxis para ele descascar. Aí você me pergunta: pastor, como alguém recebe um nível de pessoas com caráter tão deformado? Como alguém recebe um nível de pessoas tão destruídas na alma e levanta desse grupo os seus valentes? Você já leu sobre os valentes de Davi? Foi esse grupo. Dos valentes de Davi, você já leu sobre os 30? Dos 30, você já leu sobre os 3 que irromperam no acampamento dos filisteus e foram lá no poço de Belém e pegaram água para Davi, simplesmente porque ouviram Davi suspirar pelas águas do poço de Belém. Davi suspirou: ah, se eu tomasse água, né? Se eu tomasse só um pouquinho da água do poço de Belém. A Bíblia diz que 3 dos valentes, Benaia,
e os outros dois eu não lembro o nome, e aqueles valentes de Davi entraram no acampamento dos filisteus, e de alguma maneira todos os filisteus viram aqueles 3 valentes, ficaram paralisados. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se precisar, Deus vai paralisar tudo para te dar a sua promessa. Se precisar, Deus vai parar o tempo, mas Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. A Bíblia não diz isso, mas eu acho que Deus paralisou os filisteus assim no tempo. Tamanha fé que aqueles homens tiveram de atravessar. Diz a Bíblia que eles atravessaram o acampamento dos filisteus, foram lá no poço, tiraram a água, voltaram e entregaram para Davi. Quando entregaram para Davi, ele diz: eu não sou digno. E Davi derramou como libação ao Senhor. Davi disse assim: Senhor, essa água não é minha, essa água eu consagro a Ti. Tem coisas que não ficam para você, irmão, tem coisas que você entrega para Deus. Tem coisas que você entrega para o Senhor, transcende toda a sua dignidade, transcende o seu esforço, e você é um verdadeiro adorador. Agora, na verdade, por nós termos uma alma complicada, uma mente que fica questionando o que Deus falou, uma emoção que entra em guerra de maneira tão fácil. Você estava em plena paz, 5 minutos depois você parece que entrou no verdadeiro inferno. Você estava tranquilo, mas 15 minutos depois você estava todo agitado, todo perdido, não sabendo se é para a direita ou para a esquerda. Isso é a nossa alma, gente. Ou é só a minha que é assim? É só a minha, né? Vocês têm uma alma completamente restaurada, né, irmãos? Por favor, vem aqui, põe a mão na minha cabeça, por favor. Quando nós temos uma alma complicada, nós podemos entender como foi difícil para Davi encarar aqueles 600 homens, e de alguma maneira crer que aqueles homens iam passar pela sua vida e se tornar o que Davi já tinha se tornado. Não naquele dia, mas no dia que ele foi ungido por Samuel. Ele matou um leão, ele matou um urso, ele matou um gigante, e ele vencia todas as guerras às quais Saul o enviava. Davi já era um vencedor, e de alguma maneira ele conseguiu receber o mal. Eu vou chamar esses 600 homens daquilo que você não deseja que chegue à sua porta. Eu vou chamar esses 600 homens daquilo que você não quer, daquilo que você não espera, daquilo que não está fazendo parte dos planos, daquilo que não está fazendo parte das suas expectativas. Você não deseja, mas a coisa bate na sua porta. E eu vou usar uma analogia aqui muito interessante. Entrou 600 amargurados e endividados de espírito, mas do outro lado saiu 600 valentes. Entrou uma bucha e saiu um banquete. Entrou 600 problemas e foi liberado 600 milagres. Irmãos, aquele exército que se levantou na caverna de Adulão, eles nunca perderam uma guerra. Nunca. Então olha para mim, o seu espírito munido de fé, o seu espírito cheio da consciência espiritual, do que Deus diz, pleno da verdade, o seu espírito cheio de percepção profética, o seu espírito cheio de
sensibilidade profética. Porque o profeta olha para os 600 e já vê o exército. E o Senhor te diz: oxalá todo Israel fosse profeta. Querido, o profeta existe para ensinar a igreja a profetizar. O pastor existe para ensinar a igreja a pastorear. O evangelista existe para ensinar a igreja a ganhar almas. Dá um glória a Deus bem forte. Diga, levanta a sua mão para a sua esquerda, assim, lá para aquela parede, e dá um grito comigo: não importa o que o inferno está enviando, ao se chocar com o escudo da minha fé, é transformado em bênção. Diabo, você vai cansar de enviar os seus dados infamados contra mim e vê-los chocar na minha fé e virar milagre na minha vida. Você vai cansar, Satanás, de enviar pessoas contra mim e vê-las transformarem-se em apóstolos através do meu ministério. Diabo, você vai cansar de fechar as portas, porque eu tenho as chaves. Você vai cansar de abrir portas, mas eu tenho as chaves. Satanás, você abre e eu fecho, você fecha e eu abro. Então eu quero te dar um segredo. Quantos querem ouvir o mistério de Deus? Dentro de você tem um transformador que recebe o mal e transforma aquele mal no bem. Dentro de você tem um transformador que recebe o maligno e libera benigno. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fidelidade. E a Bíblia diz assim: o fruto do Espírito é bondade. Se você está no Espírito, não importa o que estão jogando contra você, o que vai sair é bondade. O que vai sair é benignidade. Não importa o quão maligno é a armadilha, você transforma em livramento. Não importa o quão reída é a guerra, vira lição de vida. Não importa o quanto a faca te feriu, o quanto a espada te feriu, o quanto você sangrou, no lugar dessa ferida está nascendo uma cicatriz de guerra. E essa cicatriz de guerra não é vergonha, é patente. Diga assim: a minha fé tem a habilidade de transformar feridas em patentes. Mais forte, igreja: quem olha para mim saberá que eu passei uma tribulação. Quem olha para mim me verá como um cordeiro que foi morto, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando você aprende a exercer sua fé, você entende o que a Bíblia diz quando a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus manda te dizer: não fui eu que enviei isso, mas sou eu que estou usando isso. Quem enviou isso foi o diabo. Quem enviou isso foi o sistema religioso. Quem enviou isso foi o homem. Foi seu marido, foi sua esposa, foi um filho ingrato. Quem enviou isso foi a sua própria carne. Mas não importa, você tem a fé que transforma. Eu tenho. Não tem nada na minha vida nos últimos 23 anos que não virou comida para o povo de Deus. Tudo que o inferno
Eterno lançou para mim se tornaram livros que eu escrevi, palavras que eu preguei, ensinamentos que eu pude compartilhar com gente que precisava de um ensinamento mais profundo. Não porque eu sou bom, mas é porque eu precisei de ir em águas mais profundas. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o que eu estava buscando não estava em águas rasas, estava em águas profundas. E eu decidi ir lá, e eu encontrei, e eu pude voltar e servir o corpo de Cristo com o que eu recebi em águas profundas. Fala para o irmão que está ao seu lado, meio que gritando para ele: está cansado? Descansa, irmão. Mas desistir jamais. Chama alguém pelo nome aí, fala: fulano, tira umas férias, sai desse emprego, proclama um ano sabático, vai dormir, mas não desista. Economiza uma grana, vai para o shopping gastar. Mas não desista, não recua, porque essa caverna é mágica. A caverna de Adulão. Eu confesso que eu não estudei por que ela era chamada de caverna de Adulão. Mas eu sei que Deus tem me adulado muito nessa caverna. Você não perde a guerra. Você só não aprendeu ainda a transformar as coisas. Você só não aprendeu ainda o poder da reciclagem que a fé tem. Você não sabe que você está no lixão. E você pensa que esse lixão no qual você está hoje só tem podridão, carniça e coisas jogadas fora. E você não sabe que está em cima de uma fortuna. Dali você vai tirar reciclagem, dali você vai tirar gás. Você não entende a riqueza que você está. A sua mente pensa que você está no lixão, mas o Espírito sabe que você está no seu milagre. O Senhor te diz: não importa o que a sua mente está dizendo, importa o que Deus falou com você. Levanta a sua mão e dá um grito comigo, dizendo assim: a mente natural vê um lixão. A mente inteligente, a mente renovada, a mente sobrenatural vê a maior oportunidade da minha existência. Cara, eu vou triturar esses demônios no dente. Eu vou comer esses gafanhotos. A Bíblia diz que João Batista, ele comia gafanhotos e ele comia mel. Mel fala da palavra revelada. Gafanhotos fala dos demônios que estão te atacando. Tritura no dente. Faça dessa horda um prato saboroso. Tritura no dente. Porque tem hora, irmão, que você tem que partir para uma santa ignorância. Você tem que bater na mesa. Você tem que falar: chega. Em algum momento você vai ter que parar e crer que está resolvido. Fala forte comigo. Em algum momento nessa guerra, eu vou ter que parar e crer que está feito.
Mais forte. Em algum momento nessa batalha, faz assim, ó, eu vou ter que ajustar minha atitude mental de será para já é. Vai acontecer para já aconteceu. Eu serei para eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabe qual é o seu problema? Isso é só um versículo para você. O Senhor manda te dizer: pratica esse versículo. Toma posse do meu nome. Porque se o meu povo que se chama, como você se chama? Olha como vocês não creem, ninguém crê aqui. Por isso que a sua vida está como ela está, mas ela vai mudar. Porque eu vou liberar fé nesse lugar até te ver voar, meu irmão. Eu vou liberar o espírito da fé até que você arranque as palavras da minha boca. Até que eu não precise pensar no que eu vou pregar. Até que você sente aí e puxe a mensagem do meu espírito. Qual o seu nome, meu irmão? Eu sou. Levanta a sua mão, diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Habita em mim o Espírito de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Como sua carne e bebo seu sangue. Está sobre mim o seu nome. Agora diga mais forte: se eu tenho a mente de alguém, o corpo de alguém, a carne de alguém, o sangue de alguém e o nome de alguém, quem eu sou? Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Se a mente de Cristo está em você, se o corpo de Cristo está em você, se o sangue, a carne, o nome, até uma nova língua Ele te deu. Levanta a sua mão e diga: eu tenho tudo de Cristo, para que não tenha dúvida da minha identidade. Ah, essa eu gostei. Diga comigo: eu tenho tudo de Cristo, para que não tenha dúvida de quem Ele é e o que Ele é. Eu sou. Pai, se aconteceu comigo o que aconteceu essa noite, imagino que o Senhor está preparando. Ele não disse para mim guardar segredo. Então quem quiser saber, me procure. Eu tive uma experiência muito forte de arrebatamento essa noite com o Pai. Eu estou dizendo para você, cara, a chave virou. A chave virou. A chave virou. O que nós vamos, nós ultrapassamos uma linha e nós não vamos voltar. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo meu Pai. Tudo começou numa pergunta que eu fiz para ele no banheiro antes de dormir. Eu coloquei minhas mãos assim sobre a pia do banheiro e eu fui muito sincero com meu pai. Isso eu vou guardar para mim.
pergunta que eu fiz. Mas ele veio como um rio. Quando foi à tarde, a minha esposa recebe um ramalhete. O ramalhete mais lindo que eu vi na minha vida. Está lá em casa. Assim, nível rainha da Inglaterra. Aí a pessoa falou, para Iula, assim, 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 assinado o Espírito Santo. E ela virou, amor, não foi você? Não foi, não fui eu. E a minha sogra dizendo, foi o Weber. Não, sogrona, não fui eu. É que Deus decidiu nos consolar nessa noite, nesse dia. Cara, quando chega o tempo de Deus te consolar, quando chega o tempo de você colher, quando chega o tempo de Deus te honrar, quando chega o tempo de Deus abrir porta, Deus faz. Deus sabe afofar a sua cama na sua fraqueza. Isso está escrito em Provérbios. Deus afofa a minha cama na minha fraqueza, na minha enfermidade. Ele afofa a minha cama, de maneira que onde eu sou fraco, eu fico forte. Onde eu caí, eu não caio mais. Onde eu recuava, eu não recuo mais. Eu não tenho olhos para circunstâncias. Eu só tenho olhos para Cristo e para Cristo. Porque Ele é a única verdade que eu reconheço. Então eu quero que você dê uma sacudida no sermão e diga, surpresas estão vindo para a tua vida. Porque quando Elias recebe, o manto cai sobre Eliseu. Se comigo foi como foi, com você vai ser dobrado. Sabe o que significa? Olha para mim. Sabe o que significa caverna de Macpela? Foi a primeira caverna que nós estudamos ontem. Macpela significa o dobro. O dobro tem a ver com a glória da segunda casa. O dobro tem a ver com Eliseu. O dobro tem a ver com Cristo e você. Porque ele disse, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Agora eu quero contar um segredo, posso? Eu descobri algo essa noite que eu não sabia. Por causa da minha experiência. Eu falei para Iula, por causa da minha experiência, eu falei assim, Iula, se eu tive essa experiência, imagina as experiências que Jesus teve com o Pai quando Ele estava aqui na terra. Quando Jesus sumia para os montes, quando Jesus desaparecia de todo mundo e ninguém achava Ele, Ele estava tendo experiências com o Pai dele. Não, só vou contar pessoalmente. Tá bom, eu vou contar então, vou obedecer a minha esposa. É porque, primeiro eu sonhei com muitas pessoas ressuscitando, e foi muito vivo, e foi um impacto na vida de todo mundo, e foi um avivamento. Mas todos nós tínhamos passado por um hotel, e na minha consciência, no sonho, eu tinha que pagar o hotel, e eu corri lá para acertar o hotel. Quando eu cheguei para entregar o carro e pagar o hotel, quando eu fui pagar o hotel, o cara do hotel falou assim para mim, já está pago. Aí eu falei assim, como? Quem pagou? Ele fala, vem comigo. Aí ele abriu uma porta. E eu vi
quem paga as minhas contas todo dia. Estava lá o Pai. E a experiência ganhou outra dimensão. Já estava poderosíssima, com aquele tanto de gente ressurreta. Eu lembro que eu queria encontrar o Alan Taylor para contar para ele. Irmãos, foi uma festa. Mas o mais gostoso foi, olha, a conta já foi paga. A hora que abriu a porta, era o meu Pai. Meu Pai celestial. Não é meu Pai biológico. Jeová. A hora que eu abri a porta, eu vi meu Pai. Aí eu fico pensando, imagina o que Jesus experimentou. De repente ele ficava 4 dias desaparecido. Eu creio que isso aconteceu muitas vezes com Jesus. Ele sumia, e os apóstolos buscavam, quando encontravam com ele, e ele retomava sua humanidade. Ele era tão simples nas suas palavras. Ele conseguia pegar toda aquela experiência com o Pai e transformar em ensinos simples. Por quê? Porque simplicidade não tem a ver com pobreza, mediocridade. Simplicidade tem a ver o quanto você vive aquilo que você ouviu de Deus. Quando você vive a fé, você ensina com simplicidade, porque aquilo é a sua experiência. Levanta a sua mão e diga: ensinar com simplicidade é ensinar o que eu vivo. Entendo, eu prego, as pessoas não entendem. Claro, você não vive. Você não mergulhou naquele lugar. Você não tem aquela textura. Você só tem a receita. Você não fez o bolo. O dia que você parar de entregar receitas para o povo e trazer a comida, eles vão comer e se fartar. Eu declaro uma unção nova na tua vida. Eu declaro uma nova dimensão de adoração. Eu declaro que o meu Pai é o seu Pai. E o seu Pai, que é o meu Pai, Ele vai levar você em experiências com Ele que você nunca teve na sua vida. E nos momentos mais difíceis da sua vida, essas experiências funcionarão como raízes profundas, que vão sustentar você na guerra, que vão sustentar você na vergonha, na humilhação. Você vai poder dizer como Paulo: em tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Eu sei ser honrado e eu sei ser humilhado. Eu sei ter abundância e eu sei passar escassez. Eu sei ter fartura e eu sei passar fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí Paulo fala assim: digo isso não pela necessidade, porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que eu busco não é a dádiva de vocês, o que eu busco é o fruto que aumenta o vosso crédito. Ele fala assim: eu tenho tudo, eu estou suprido. Depois que Epafrodito me passou a mão, o que veio de vocês, eu estou suprido, eu não preciso de nada. Eu estou ensinando isso aqui porque eu quero que vocês prosperem. Quando Deus te ensina a prosperar, não é porque Ele precisa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Quando Deus te ensina a prosperar, é porque Ele quer transferir riquezas para você. E você, como filho, tem poder de adquirir riquezas. Para o reino. Levanta sua mão, fala forte, Miguel: eu tenho poder de adquirir riquezas
para o reino de Deus. Na minha vida, o necessitado será suprido. Na minha vida, o reino vai expandir. Eu não sou mar morto, eu sou fonte que jorra. Deixa eu terminar contando outro testemunho. Hoje eu recebi uma das maiores ofertas que eu recebi em toda a minha vida. Eu vou repetir, eu gostaria que os invejosos pelo menos mintam, tentando se alegrar comigo. Hoje eu recebi uma das maiores ofertas que eu recebi em toda a minha vida. Sabe o que foi? Não foi $1 milhão na minha conta. Foi a minha empregada pegar R$300 e dizer para mim: eu sou uma Gideã. A minha empregada. R$300. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma empregada abençoar o empregador. Essa foi a maior oferta que eu recebi na minha vida. Porque eu sei que ela é batalhadora, ela trabalha todo dia. E do pouco dela, ela deu. Ela deu mais do que todo mundo em toda a minha história. Cara, você tem que pensar como Deus pensa. Você tem que calcular como Deus calcula. Você precisa ter os valores do céu. Então, não recue diante do ataque. Transforme o ataque num milagre. Não recue diante da guerra. Transforme a guerra num banquete. Não fuja da peleja. Transforme a peleja em alimento para os seus irmãos. Não tenha medo do leão, rasga ele e livra a ovelha da sua boca. Não tenha medo do urso, pula em cima, porque o Espírito Santo está sobre você. Você é o ungido do Senhor. Não fuja do gigante, ria da cara dele, porque em 5 minutos ele terá uma pedra cravada na sua testa. Sabe o que a caverna de Adulão nos ensina? Eu estou terminando. A caverna de Adulão nos ensina a ter discernimento. Porque Davi poderia dizer para Deus: Deus, eu preciso de um exército, e o Senhor me manda a escória da sociedade. O Senhor me manda os gays. Essa turma aqui é tudo gay, aquela outra turma é tudo lésbica, esses aqui são viciados, aqueles são traficantes, aquelas outras são prostitutas. Irmãos, tem que passar o tempo desse lugar ser frequentado pelos santos, e nós temos que ficar em pé para dar o lugar para os pecadores. Isso vai acontecer quando nós nos transformarmos em Davis nessa geração. Declara a unção de Davi na sua vida. Não julgue as pessoas, consiga enxergar por dentro delas. Não olhe a aparência, porque a aparência engana. Muitas vezes ela é carente, muitas vezes ela é doente, por isso que ela age daquela forma, tem aquele trejeito, e você tem asco disso. O Senhor te diz: eu estou te curando nessa noite. Você vai pegar a pior pombagira do século e enxergar o espírito de Ruth dentro dela. Espírito de Ruth.
nem israelita você é, menina, você é uma moabita. Mas eu consigo enxergar dentro de você o que ninguém enxerga. Boaz casou-se com Ruth, porque ele enxergou dentro dela o que ela enxergou dentro de Noemi. Essa é para quem conhece a Bíblia. Então repita comigo bem forte. Boaz viu dentro de Ruth o que Ruth lá atrás, quando todo mundo morreu, viu dentro de Noemi. Levanta a sua mão e fala: Noemi disse: fiquem na sua terra, eu não tenho marido mais. Mas Ruth disse: não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu pousares, ali pousarei eu. Aonde tu fores sepultada, ali eu serei sepultada do teu lado. Ruth, não, naquela velha amargurada, ninguém via nada, mas Ruth enxergava o seu futuro. Sabe por que você não venceu essa guerra ainda? Porque você sempre analisa a aparência. E Deus vai te ensinar a olhar por dentro. Quando você tiver discernimento, você não vai julgar mais as pessoas, você vai amar as pessoas. O discernimento não te tornará um juiz, o discernimento te tornará um libertador. Aleluia. Deus não errou em permitir que você esteja nesse lugar espiritualmente falando. Deus te levou para esse lugar porque Ele vai te ensinar o que é uma fé que recicla, o que é uma fé que transforma, o que é uma fé que tira água da rocha, o que é uma fé que faz o machado flutuar. E por que faz? Que é uma fé que torna as águas amargas águas potáveis, saudáveis. Essa água amarga chegou na sua vida, essa pessoa amarga está na sua vida. Não é para você devolver o troco, é para que a sua cura atinja ela, só de conviver com você. Levanta sua mão e diga comigo: quem conviver comigo vai ficar curado. Porque eu sou um transbordador, um multiplicador, um transferidor de Deus para a terra. Pode vir, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Isso foi o que Jesus disse. A sua fé é assim, ela não enxota, ela puxa. Ela não repele, ela aceita o desafio. Ah, não tem jeito para aquela empresa. É aquela empresa que você vai pegar. Todo mundo desistiu daquela empresa, você não. Vai chegar para o dono e falar: cara, segura na minha mão aqui, esse barco vai ressuscitar. Quem é ressuscitado, ressurreição é transferida. Quem é ressuscitado aqui dá um grito de vitória. O Senhor te diz: o que está morto na sua mão volta a viver.
Por isso Apocalipse diz que o mar devolve os seus mortos. Para você. O mar devolve os seus mortos para você. Porque você vai colocar a mão na cabeça e dizer: vive! E viverá. O que? Qualquer coisa que esteja morta, que um dia teve vida, ao passar por você, você vai parar o esquife e vai dizer: menino, levanta-te. Menina, levanta-te. Levanta as suas mãos, fale em línguas por 2 minutos. Isso. Deixa o toque da unção produzir em você uma reação. Reaja do seu jeito, mas reaja. Ei, que tarabaha, labasubache, que Rabiapá soplon de nabia bruxera, debrando brubidataracatarabachaya, etrocotoroboshidarabanai. Não haverá mais mortos entre o meu povo, não haverá mais enfermos entre o meu povo, porque eu sou o Senhor que vos sara. Eu sou o Senhor que vos sara. Se na lei eu curei 3 milhões, na graça não há limites para aquilo que eu posso fazer no teu corpo. Portanto, esmurra o teu corpo e reduz a escravidão e ensina o seu corpo a ser curado. Xarabá, coteri, palamando, rebarabarai. Oh, becanamá do biese, calamanu, rabachan, talabarra. Shetara barraci delaia. Quando o não entra na caverna de Adulão, ele vira sim. Quando o feio entra na caverna de Adulão, ele ganha o curso de Miss. Quando o quebrado entra na caverna de Adulão, ele sai do outro lado rico. Quando o enfermo chega, ele sai curado. O endividado sai próspero. O amargurado sai abraçando e beijando todo mundo. O ferido sai cheio de marcas, as marcas de Cristo. O ferido agora não é mais ferido, ele tem patentes. Suas marcas espirituais são autoridade para curar, porque onde Deus te curou, Ele vai te usar para curar. Então levanta as suas mãos, diga o mais forte que você puder. Na caverna de Maquipela, eu sepulto o que precisa ser sepultado. Toda Sara espiritual é sepultada. Mais forte, na caverna de Horebe, eu aprendo a ativar pessoas. Jeú está vindo, Azael está vindo, Eliseu está vindo. Mas na caverna de Adulão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia!
Aleluia. Dá um abraço no seu irmão e fala para ele: amanhã 8 horas, fogo continua, meu irmão. Gente, tem um pessoal vindo interceder meia hora mais cedo, tá? Se você tem um chamado para intercessão, lá no meu gabinete, o pessoal se reúne para orar, meia hora mais cedo. Graça e paz. Pessoal da internet, você que está me assistindo pela internet, eu não sei, de alguma parte do planeta, do Brasil, e você tem ouvido essas mensagens já há algum tempo. Sabe, eu não quero que você venha para a minha religião, eu não quero te trazer para a minha igreja, mas eu quero te tornar meu filho na fé. Não quero chefiar você, mandar em você, liderar você, não. Eu quero ser pai. Eu quero transferir o manto que está na minha vida para a sua vida. Portanto, anote o meu WhatsApp pessoal. O meu WhatsApp pessoal. 629-8223-1222. Repetindo. 629-8223-1222. Mande um WhatsApp para mim dizendo: eu quero ser sua filha. Eu quero ser seu filho. Eu quero me ligar a esse manto. Eu não aguento mais religião. Eu não aguento mais blá 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 de homens na minha cabeça. Eu quero realidade. O que nós temos para te servir é realidade. Mande um WhatsApp para mim. Torne-se filho do hora após hora. Filho da graça radical. Filho da vida no Espírito. Em nome de Jesus. Estou esperando o seu contato. Eu vou te colocar numa lista de transmissão. Você vai receber meus devocionais diários. Vou te colocar num grupo de filhos da fé. Você vai interagir com pessoas dessa visão em todo o mundo. Vai ser uma bênção. Deus está levantando a geração que ora em línguas, que crê na palavra. A geração que decide ir mais fundo, pela graça de Deus. 629-8223-1222. Graça e paz. Eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte, apenas um olhar e um toque